Aqui está. Isso daqui. Bom, hoje vamos começar o capítulo 3 do livro Caminho Recírico para a Alegria, que estamos estudando. Cada um pode acompanhar aí, seria a página 15. E quem se lembra algo que tínhamos visto no capítulo anterior? Vimos as diferentes perspectivas que tinha Rabbi Nachum Ish Gamzu e seu aluno Rabbi Akiva sobre quando acontecia alguma adversidade, porque toda a questão era simplesmente que a gente tem que saber estar confiante em Deus e, consequentemente, feliz em todo momento. Então, se estamos felizes em todo momento, óbvio que devemos saber que tudo o que acontece é por quê? Porque a gente está por aí e, na prática, havia uma diferença sutil entre Rabbi Akiva e Rabbi Nachum Ish Gamzu. Qual era essa diferença sutil entre eles, na perspectiva como eles colocavam? Qual era a diferença? A diferença é que, para Rabbi Akiva, poderia ser que a coisa é ruim em um momento, mas ele sabia que esse ruim é para o bem. Rabbi Nachum Ish Gamzu já nem via isso como ruim. Um exemplo prático, a gente vai tomar um remédio. O remédio é amargo, mas você sabe que ele é positivo, é bom, é saudável. Então, mesmo que seja amargo, de alguma maneira, você encara. É amargo, é ruim, mas não é para ser gostoso necessariamente. Agora, tem aquele que não sente algo amargo. Na hora que você está concentrado e compenetrado, que isto é para o bem, entendeu? Você está pensando que isso é para o bem, já nem sente amargura. Acabou, está me curando, estou me tratando. Então, isso já me deixa, é um nível muito mais elevado, muito mais profundo. Ok? Capítulo 3, a luz no final do túnel. Quem quiser acompanhar no seu livrinho ou no, como falamos, no celular, à vontade. Lançamos anteriormente as fundações para o conceito de que tudo acontece para o bem, postulando que isso será porque tudo é determinado pela divina providência. Nada sucede por mero capricho da natureza ou que Hashem não esteja ou não deseja, já não concorda, não deseja, e então eventualmente que isso aconteça. Não pode acontecer. Já tudo o que acontece, Hashem está dando o aval dele, está dando, sabe, a rúbrica. Não existe algo que acontece no mundo que Hashem não está por trás. Ah, como pode ser? Nós não sabemos. Nós, às vezes, não conseguimos entender. Acontecem coisas adversas na vida, momentos difíceis. Mas temos que saber confiar na Hashem, que Hashem, tudo o que ele faz, é bom. Já, não somente que para o bem, é bom. Então, automaticamente, se a gente confia que tudo o que a gente faz é bom, consequentemente, encaramos de uma maneira diferente. Ok? Além disso, isso que nós vimos no shiur anterior, além disso, Deus age com intenção. Sendo assim, uma vez que ele é o epítome da bondade, a bondade por excelência, qualquer coisa Mauro traduz para o português. Então, o epítome da bondade é o protótipo da bondade. Depois eu te dou o telefone de um argentino que te ensina português. Tudo que acontece tem uma razão positiva. Quanto mais compreendemos essa conexão entre Deus e nosso mundo, que são, na verdade, uma coisa só. Não é que Deus está influenciando no mundo. Deus é o mundo. Aqui, Deus está na mesa, Deus é a cadeira, Deus é tudo. Não é que Deus é uma entidade e o mundo uma entidade separada, só que Deus influencia no mundo. Não. Deus criou o mundo e o mundo é parte dele também. Então, e quanto mais compreendemos como Deus controla todos os eventos, mais conseguimos entender que tudo, afinal, é bom. Só que esse afinal, na prática, se analisarmos, é em relação a nós.
que seria de acordo com Rabi Akiva. Hoje é ruim, mas lá no final vai ser bom. Sabe, a contrariedade de hoje, depois no final vou ver que foi bom. Como? Às vezes a gente não entende. A gente não conseguimos perceber. Ok? Porém, ocorrem certas coisas na vida que não somos capazes de conceber que sejam boas. Vai explicar tragédias. A gente não entende, não tem como, não entra na cabeça. Deus nos livre, um pai enterrar um filho. Não tem. Sabe? Vai entender. A gente tem que, de alguma maneira, se convencer que Deus é bom, e isto que está amargo para engolir, mas é para o bem. Por alguma razão que eu não consigo compreender. Mas tudo isso demonstra o quê? Que eu sou limitado. Que eu não consigo compreender. O problema está em mim. Bom, isso daí já sabíamos antes de começar a show. Então, na prática, quando a gente vê e a gente confia que tudo é para o bem, de alguma maneira temos uma força, como se fosse a fé nos alimenta de uma maneira diferente. É importante ter essa fé. Certo? Então, vamos lá. Tentamos adotar uma nova perspectiva, olhar de um ângulo diferente, assumir outro ponto de vista e, mesmo assim, elas não nos parecem boas. Ou seja, quando acontece uma adversidade, diga o que você quiser, você não consegue dizer, é bom. Não, você não vai dizer bom, você fala... Deus sabe o que faz, por isso que perdão, por isso que Abraham Baruch Dayan Haemet. Isso, Dayan. Por que Dayan Haemet? O que significa Dayan Haemet? Que ele julga a verdade. Entendeu? Ele, Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, ele sabe, se ele julgou que isso tinha que acontecer, eu admito, aceito e... Por isso que o Kadish, que é Idgadal Vitkadash Merabah, que como chama, engrandecido e abençoado seja o seu santo e grande nome. Porque realmente, de outra maneira, eu declaro minha fé em Hashem, entrego para você e se vira Hashem. De alguma maneira é isso. Eu não consigo entender. Então, como podemos viver com alegria com tudo isso? Que essa é basicamente a questão. Na história de Rabi Akiva e na de Nahum Ish Gamzum, por isso que eu trouxe isso daqui, essa introdução, nessas histórias que vimos e realizamos na aula anterior, na prática, demorou um dia, ou vários dias. Rabi Akiva demorou um dia. Foi na noite e na manhã seguinte ele percebeu o que tinha acontecido e percebeu que todas as adversidades que ele passou foi para o bem. No caso de Rabi Nahum Ish Gamzum, que parou na hostelagem e foi até o imperador romano e tudo mais, demoraram vários dias até descobrir. E ainda lá foi preso e ficou vários dias na prisão. Então, na prática, peraí, não necessariamente você, na hora, está tudo de boa. Ok? Até todos perceberem que o ocorrido fora para o bem, demorou um tempo. Ok? O exemplo que eu tinha dado do cara do Vodatan. Ele estava no fim do mundo, parecia uma eternidade, mas alguns instantes depois, ele estava dando pulos de alegria. Contudo, há momentos em que simplesmente não conseguimos estabelecer essa ligação. Na verdade, por vezes, vemos uma pessoa praticar uma boa ação ou se comportar de maneira afável. E, no entanto, depois de algum tempo, ela acaba sofrendo em consequência disso. Qual a explicação? Uma das interpretações clássicas é extraída de uma história do Midrash, que descreve a jornada empreendida por um de nossos sábios, o Rabi Yoshua ben Levi, junto com Eliyahu Navi, o profeta Elias. Vamos ver, então, uma história no Midrash muito interessante. Certa vez, quando encontrou Eliyahu Navi, o Rabi Yoshua lhe pediu que o deixasse acompanhado, de modo que ele pudesse aprender observando sua conduta. Rabi Yoshua ben Levi queria entender, queria aprender,
Falou, eu vou acompanhar Eliyahu Navi, vou junto com ele, e disso vou aprender alguma coisa. Eliyahu recusou, explicando que o Rabi Yoshua não conseguiria entender as coisas que veria. Pelo contrário, sua mente mortal faria incontáveis perguntas e não haveria tempo para explicações. Eliyahu Navi não tem tempo para ficar lenga-lenga, como se diz. Está trabalhando, tem tempo para conversar. Então, mesmo assim, o Rabi Yoshua ben Levi insistiu, pedindo e implorando. Prometeu não fazer pergunta alguma. Eliyahu finalmente cedeu. É que nem o pessoal que está no Zoom, fala que não vai fazer pergunta, então a gente melhor tira os outros só porque, além dos talheres e demais, a gente fica ouvindo e interrompe um pouquinho. Nada contra ninguém. Com a condição de que Rabi Eliyahu Navi finalmente cedeu, com a condição de que se separaria no momento em que Rabi Yoshua começasse a fazer indagações. Se ele começar a fazer perguntas, encerrou a jornada. Então iniciaram juntos a jornada. Ao cair da tarde, chegaram a uma choupana velha e frágil. Um casal de velhos estava sentado à porta. Embora suas fisionomias revelassem certa dignidade, eles eram obviamente pobres. A pobreza, porém, não diminuiria o entusiasmo com que recebiam visitantes. Ao verem os dois viajantes, levantaram-se animados e os convidaram a entrar, oferecendo-lhes comida e um lugar para dormir. Lembrando a história de Abraham Avinu semana passada. As acomodações eram precárias, pois o casal não tinha muitas posses. Entretanto, mostravam-se dispostos a compartilhar tudo o que possuíam, ou o pouco que possuíam, fazendo o máximo para observar a mitzvah de Achnasat Orchim, ou seja, hospitalidade. Na manhã seguinte, quando os dois viajantes se despediram do casal e retomaram seu caminho. Pouco depois da partida, Rabi Yoshua ben Levi viu que Eliyahu Navi orava. Ele também fazia tefilá, certo? Que nem nós vimos aqui na sinagoga rezar, certo? O pessoal reza em casa. Não. Você pensou que o pessoal está rezando em casa, no Kotel. Então, ele apurou os ouvidos. O que Eliyahu Navi estava pedindo? Ele queria saber. O casal de idosos que os hospedara possuía uma vaca. Esse era seu bem mais precioso. E a maior parte de sua renda provinha do leite dessa vaca. Eliyahu rezava para que a vaca morresse. Quando viu isso, o Rabi Yoshua ficou chocado. O casal fora tão gentil, tão agradável, tão generoso, por que mereceria a morte da vaca, coitados? E coitada da vaca. Como a gente diz, a vaca foi para o brejo. Contudo, ele não podia fazer pergunta alguma. Esse era o combinado. Conforme prosseguiam a jornada, eles começaram a conversar. O Rabi Yoshua esperava que Eliyahu Navi desse uma explicação para o ocorrido, ou pelo menos uma pista que o ajudasse a entender o caso. Mas, meu querido Watson, não era assim. Que nada, em vez disso, ele desviava a conversa para outros assuntos. Quando a tarde caía, chegaram a uma mansão. Embora muitos os vissem, ninguém lhes ofereceu pousada. Eles pediram ao dono da casa, um homem muito rico, permissão para passar a noite lá. Relutante, o sujeito concordou. Tratou-os, porém, com muita frieza. Não ofereceu comida e pouco conversou com eles. Na manhã seguinte, depois de terem retomado a caminhada, o Rabi Yoshua percebeu que Eliyahu Navi estava rezando novamente. De novo, Shacharit. O que pedia em suas orações agora? Um dos muros da mansão estava rajado. É instável. Eliyahu rezava a Deus para que o muro fosse recuperado e voltasse a ser forte e sólido. O Rabi Yoshua não entendeu. Aquele sujeito era um avarento. Tratara-os sem a menor consideração.
Mesmo assim, Eliyahu Navi orava por ele e para o seu bem-estar, que a parede, o muro do cara se corrigisse e consertasse, rogando a Deus que o muro rachado readquirisse a solidez e a firmeza. Mais uma vez, porém, ele cumpriu o combinado, nada de perguntas. Finalmente, os dois viajantes chegaram a uma linda cidade. Cada canto refletia a opulência e prosperidade de seus habitantes. Eles seguiram para a sinagoga, um prédio magnífico, construído com requinte e bom gosto. Até os bancos eram maravilhosos. Por Rabi Yoshua ben Levi pensou que uma cidade daquelas jamais teriam dificuldades para encontrar hospedagem. No entanto, não foi bem assim. As pessoas não foram nada gentis. Quando as preces se encerraram, ninguém se aproximou deles para perguntar onde pretendiam comer ou dormir. No final, tiveram de passar a noite na sinagoga, deitados nos bancos magníficos, sem jantar. De manhã, quando estavam prontos para partir, Eliyahu abençoou os moradores da cidade, desejando que todos se tornassem líderes. Novamente, o Rabi Yoshua ben Levi ficou intrigado. Por que Eliyahu abençoava todas essas pessoas que eles haviam negado hospitalidade? Que todos se tornassem líderes. Ao anoitecer, chegaram a uma outra cidade. Obviamente, não se tratava de uma comunidade próspera como a anterior. A sinagoga perdia muito para a outra em beleza. Por outro lado, as pessoas eram bastante cordiais, gentis e receptivas. Fizeram o possível para garantir o conforto dos viajantes. Antes de deixar a cidade, Eliyahu Navi disse a elas: que Deus os ajude, fazendo com que apenas um dentre todos se torne um líder. Nessa altura, o Rabi Yoshua ben Levi já não se conseguia conter. A curiosidade dele era incrível. Vai endoidar se ficar mais um dia com ele. Ele disse a Eliyahu: sei que perderei o direito da companhia se fizer perguntas, mas não posso prosseguir desta maneira. Não dá. Por favor, explique os 4 casos para mim. Entenderam os 4 casos? Sim. E Eliyahu começou a explicar. O casal de idosos que encontramos no começo era maravilhoso. Os dois realizaram atos de imensa generosidade. Por isso eu quis abençoá-los. Estava escrito que a mulher faleceria naquele dia. Seria o último dia da sua vida. Contudo, ao nos hospedar, ela teve a oportunidade de cumprir uma mitzvah. E o mérito da mitzvah da hospitalidade foi grande o bastante para revogar o decreto. Embora não completamente. Por isso, rezei para que a vaca tão importante para eles, pois era sua fonte de renda, morresse. Com a morte da vaca, aquela senhora teria ainda muitos anos de vida. Portanto, a morte da vaca foi, na verdade, uma bênção para eles, expiação. Então, foi uma grande bênção. Como a gente fala, capará, isso, capura. E a fonte de renda aqui foi embora. Tudo bem. Ela recebeu. Mas a mulher sobreviveu. A mulher sobreviveu. Na verdade, depois, vamos terminar o capítulo. O cara está preocupado com a grana, é incrível, capitalista. O bem-estar do casal não é com a grana. O bem-estar, a mulher ficou com vida. Peraí. Oh. Não, entendi, mas. Mas que adianta viver pobre? Tá vendo? Vive pobre. E feliz. Que nem meu filho diz: o pobre é feliz somente na cabeça do rico. E o rico é infeliz somente na cabeça do pobre. Não concordo com essa frase, mas tudo bem. Quanto ao Sobina, havia um imenso tesouro enterrado sob o muro da sua mansão, com aquela parede que estava trincada. No entanto, o muro estava fraco, a ponto de desabar. Como ele foi muito avarento e se comportou de modo tão rude, orei para que o muro permanecesse firmemente em pé, evitando que ele se beneficiasse do tesouro escondido nas paredes.
No caso das pessoas da cidade rica, Eliel prosseguiu, minha prece pedia que todos se tornassem líderes. O que não é benefício em lugar nenhum. Na realidade, ocorre justamente o contrário. A coisa mais destrutiva que pode acontecer a uma cidade é que todos se tornem líderes. Que nem no Brasil. Temos 220 milhões de diretores técnicos. Sim. Por exemplo. Na outra, onde as pessoas foram gentis, oferecia uma bênção genuína, que e apenas entre todos, se tornasse um verdadeiro líder. A história contém uma lição para todos nós. Assim como o Rabi Yoshua Ben Levi, precisamos nos dar conta de que a vida é um imenso quebra-cabeça, com inúmeras peças, e nós possuímos apenas uma pequena parte delas. Sendo assim, é claro que temos perguntas. Isso é natural. Pois o que sabemos a nosso respeito e a respeito dos outros representa apenas uma parcela diminuta de um quebra-cabeça de 5.000 peças. Não admira que nossas poucas peças deem a impressão de que nada significam. A forma das peças e a figura que resulta de sua combinação não se assemelham a nada e parecem não levar a lugar nenhum. Isso se dá, porém, porque temos só algumas das 5.000 peças do quebra-cabeça. Quando recebermos as 4.900 e tantas restantes e as adicionarmos às nossas e colocarmos na posição certa, tudo se encaixará e veremos nitidamente a cena completa. Portanto, devemos ser pacientes e entender que não vemos o quadro inteiro. Não vamos conseguir entender a lógica, às vezes, porque estamos vendo que apenas um trailer, não é o filme inteiro. E desse trailer, não necessariamente pode te indicar. Escolhem os melhores passagens para você pensar que o filme é bom, mas não necessariamente é bom. Às vezes, nem sentido não faz. Portanto, devemos ser pacientes e entender que não vemos o quadro inteiro. Seja no que se refere a nós mesmos, ao que nos sucedeu anteriormente, ou ao que nos vai acontecer depois, às pessoas da comunidade ou até mesmo aos nossos pais e aos nossos filhos. Nossa visão é muito limitada e não compreendemos muitas coisas que vemos. Por isso que é importante a fé. Por isso é tão importante a fé, porque ela nos dá o sentido, ela nos dá a lógica de tudo que acontece. Por quê? Pois eu acredito plenamente que o que Hashem faz é bom. Tem uma história racídica parecida com a história da vaca. Ou ao contrário, a mesma história, pelo que eu vi, que continua, que algum tempo depois eles passaram na mesma casa da velhinha com a vaca, que a vaca faleceu. E ele viu uma casa próspera, uma fazenda, etc. No outro lugar. E o homem perguntou, o Rabi Yoshua Ben Levi perguntou, mas o que aconteceu? Só para você que ficou preocupado, que a fonte de sustento da velha faleceu. E aí eles falaram, olha, ele perguntou, mas você não são o casal que morava naquela outra cidade, que tinha a vaca que faleceu? Sim. E aqui estão vocês, prósperos, alegres, felizes, tudo. Sabe o que acontece? Quando a vaca faleceu, a gente percebeu que não íamos ter mais do que viver, não íamos ter mais fonte de renda. Então não tivemos opção e fomos para outra cidade. E viemos aqui e começamos tudo de novo. E Deus abençoou que tivemos prosperidade. Então ele viu, inclusive, que a morte da vaca não somente serviu para espiar e que limpar a questão da morte da mãe. Eles estavam confiando na vaca. Eles nunca trabalharam na terra, nunca fizeram nada. A vaca dava leite, a vaca fazia do leite, fazia queijo, etc. Tinha o parnassá. De repente, eles viram que a vaca não está mais e que tem que procurar o quê? Tem que dar um jeito. E aí eles viraram agricultores e conseguiram dar a volta por cima. Isso é só para você não ficar triste com a parnassá do casal. Mas às vezes
a gente diz em português, Deus fecha uma porta e abre uma janela. Eu digo, pessoal, Deus fecha uma janela e abre uma porta. Só que a gente não percebe. A gente pensa que a janela era uma porta. E Deus nos abre uma porta muito maior. Como vimos na aula anterior, tudo que Deus faz é para o bem. Certeza. E isso também é para o bem. Então, qualquer coisa é difícil engolir. Fala para uma criança que vai tomar um xarope que é amargo, como falamos antes, que é bom. O que a criança vai dizer? Não quero, é ruim. Ela não tem condições de entender. Nós somos iguais que a criança. Não conseguimos entender. Alguma pergunta, alguma dúvida? Escolha. Tenho, sim. O senhor falou no começo, Fabino,